8 milhões de desempregados em toda a Europa e o desapontamento está bem patente aqui nas ruas de Amsterdão. E também uma mensagem para os dirigentes europeus que se reúnem aqui na próxima semana. É que não querem apenas declarações de intenções, querem medidas concretas. Fernando de Sousa, SIC, Amsterdão. Castigo máximo para o autor do atentado de Oklahoma, que matou 168 pessoas. Timothy McVeigh foi condenado à pena de morte. O júri do Tribunal de Denver, nos Estados Unidos, precisou de apenas 2 dias para anunciar a decisão. A sentença foi recebida pelos familiares das vítimas com alívio e lágrimas. A satisfação de quem há muito pedia justiça. Foi com grande alívio que os familiares das vítimas do atentado de Oklahoma receberam a decisão do tribunal em condenar à morte Timothy McVeigh. I felt that he should have to die in order to save other innocent people. But it doesn't make me happy. O arguido não mostrou qualquer sinal de emoção quando foi lida a sentença, mas para a sua família foi o fim de uma batalha para salvar a vida do homem que nunca mostrou arrependimento de ter assassinado 168 pessoas, entre as quais 19 crianças. I mean, what a lot of people are forgetting is about McVeigh's family. You know, they're victims in this also because their son committed the worst crime in terrorist on U.S. soil. And, I mean, my heart goes out to them, but yet they still get to see their son. I don't get to see my mom. Para os advogados de Timothy McVeigh foi também a derrota de uma dura batalha jurídica. A defesa frustrada de alguém que nunca mostrou arrependimento pelo que fez. The jury has spoken and their verdict is entitled to respect, and all Americans should accord it that respect until such time, if ever, it is overturned by a court of competent jurisdiction. Para a acusação, a alegria foi também substituída pela satisfação do dever cumprido. This is not a day of great joy for the prosecution team. We're pleased that the system worked and that justice prevailed. But the verdict doesn't diminish the great sadness that occurred in Oklahoma City 2 years ago. Our only hope is that the verdict will go some way to preventing such a terrible, drastic crime from ever occurring again. Desta sentença poderão ainda ser interpostos 2 recursos que podem atrasar a execução da pena de morte pelo menos de 3 a 7 anos. 30 palestinianos foram hoje feridos por tropas israelitas após violentos confrontos em Hebron. A violência começou quando jovens palestinianos apedrejaram os soldados que guardavam um enclave judeu. As tropas israelitas responderam disparando com balas de borracha. Os palestinianos dizem ter atacado os israelitas como forma de protesto pelo Congresso norte-americano ter reconhecido oficialmente Jerusalém como a capital dos judeus. Este foi o primeiro grande incidente. Outros palestinianos foram mortos após confrontos com militares israelitas. Já se correram praticamente 11 das 24 horas de Le Mans, um clássico do automobilismo mundial. Os Porsche estão a dominar a maior prova de resistência do automobilismo. Ocupam os 3 primeiros lugares quando faltam ainda 13 horas para correr. Chama agora o repórter Nuno Luz, que está a acompanhar esta prova. Nuno, os carros de Pedro Lamy e dos irmãos Melo Breiner continuam bem colocados a esta hora? Continuam e é uma grande surpresa a presença dos portugueses para já nestas 24 horas de Le Mans. Pedro Lamy, que se encontra agora em prova, está na 7ª posição da geral, está justamente 3 lugares à frente do carro McLaren BMW, conduzido por Nelson Piquet, Gigi Leto e Sopper. Em relação aos irmãos Melo Breiner, estão na 17ª posição da geral, mas no seu grupo, o grupo GT2, estão na 3ª posição. Durante a última hora já estiveram na 2ª posição, mas agora perderam um lugar e estão na 3ª posição, estão no pódio e é um lugar bastante bom. Só para terem ideia desta boa posição dos irmãos Melo Breiner, eles estão à frente da família Andretti, com Mário e Michael, que se encontram na 22ª posição. Os irmãos Melo Breiner estão 5 lugares acima
do campeão Mário Andretti. Em relação aos lugares da frente, uma modificação. Aparece agora na terceira posição um primeiro McLaren a intrometer-se no meio dos Porsches. Assim, na primeira posição está Thierry Boutsen em Porsche. Depois, na segunda posição, Yannick Dalmas, também em Porsche. Na terceira posição, um McLaren Fórmula 1 conduzido por Guinot. E na quarta posição que se encontra outro Porsche conduzido por Michele Alboreto. Michele Alboreto perdeu também na última hora uma posição. Ele encontrou-se durante largo período na terceira posição, encontra-se agora na quarta. Em relação aos abandonos, são em número de 14 carros abandonaram as 24 horas de Le Mans, numa altura em que estamos praticamente a meio desta prova. Olho agora em meu redor, vejo as bancadas não estão cheias, também não estão vazias, mas muitos resistentes continuam nas bancadas. O barulho é constante, os carros não param aqui no circuito das 24 horas de Le Mans. Na sala de imprensa, só para ter uma ideia, olho em meu redor e vejo muitos jornalistas a dormirem. Muito bem, portugueses bem colocados nesta corrida de Le Mans. O Pedro Lamy está em 7º lugar e recordo que os irmãos Melo Breiner estão em 17º na geral, terceiros na sua categoria. Assim que vai continuar a acompanhar a corrida, logo a seguir ao último jornal conto com um especial de informação. Amanhã, cerca das 11h40, faremos nova ligação em direto. António Guterres participou no encerramento do 4º Congresso da CAP. É uma notícia para depois do intervalo. Até já. A Confederação dos Agricultores de Portugal pediu hoje ao Governo que crie um grupo de pressão em Bruxelas para defender os interesses de Portugal. Um pedido feito pelo Presidente da CAP ao Primeiro-Ministro no encerramento do 4º Congresso da Confederação. A CAP reafirmou a sua confiança em António Guterres, mas mantém reservas em relação ao Ministro da Agricultura. 2.700 agricultores de todos os cantos do país marcaram presença nos 2 dias deste congresso organizado pela CAP. Numa altura em que Bruxelas ensaia os primeiros passos em direção à próxima reforma da política agrícola comum, a Confederação dos Agricultores de Portugal pediu diretamente a António Guterres que crie um grupo de pressão em Bruxelas em defesa dos interesses portugueses. António Guterres está consciente das dificuldades que Portugal vai ter nas negociações em Bruxelas, mas para o Primeiro-Ministro é essencial que não se repitam agora os erros do passado. Nós hoje todos temos consciência de que a forma como a Europa distribui os fundos comunitários em matéria agrícola, em toda a Europa, não é a mais justa, não é aquela que melhor protege as sociedades rurais, sobretudo aquelas que têm maiores dificuldades como as nossas. E não tenhamos dúvidas, haverá grandes interesses e grandes lobbies contra as nossas posições. Uma posição elogiada de imediato pelo Presidente da CAP. António Guterres é, aliás, o governante em que a CAP confia. Como sabem, nós temos tido uma posição crítica em relação a algumas posições do Sr. Ministro da Agricultura. O que eu entendo é que estamos e somos um parceiro do Governo português e esperamos que o Governo português seja capaz de assumir a defesa e a salvaguarda da agricultura portuguesa. Está confiante na postura do Ministro da Agricultura daqui para a frente? A nossa confiança, nesta altura, vai para com o Primeiro-Ministro de Portugal. Um recado para Gomes da Silva, que hoje não pôde estar presente em Santarém. As batalhas de Bruxelas em direção à reforma da PAC começam desde já. Se tudo correr como previsto, essa reforma estará concluída no arranque do próximo século. Uma clínica de recuperação de toxicodependentes de Vila do Conde está a usar, com algum sucesso, um método criado no Canadá. Baseia-se na força de vontade mais do que em qualquer medicamento. Para 22 ex-toxicodependentes, o tratamento chegou hoje ao fim com uma cerimónia muito especial. A história do Zé Carlos não é original. Tem 27 anos, parte dos quais passados na dependência de drogas. Era uma vida, digamos, de escravidão, de dependência, que a pessoa vivia somente em função de obter cada vez mais droga, não olhando a meios para a conseguir, não se interessando por a família, por os amigos. Depois de várias tentativas falhadas para deixar a droga, entrou nesta clínica de luxo nos arredores de Vila do Conde, onde se submeteu a um tratamento duro.
como é muito doloroso, poucas pessoas chegam a esta fase do programa, portanto, infelizmente, a maior parte das pessoas abandonam o programa no início, cerca de 73% das pessoas abandonam o programa no início, mas as que chegam a esta fase deram provas que realmente foram capazes de superar todos os obstáculos, porque isto é um programa bastante difícil. O programa demora 1 ano em regime de internamento nesta instituição que estamos agora aqui, depois 2 meses para preparar o seu regresso a casa e ao seu emprego, e depois 1 ano de acompanhamento em regime ambulatório. O método usado aqui foi importado do Canadá. O recurso a medicamentos é evitado ao máximo. O fundamental é a força de vontade e o dinheiro. É que o tratamento custa 230 contos por mês e demora 2 anos. Como a instituição é privada, não há apoios do Estado. Não é acessível a toda a gente. Há que ver se pode ajudar aqueles que não têm recursos e que escolhem este tipo este projeto para ser aplicado aos seus próprios filhos ou aos seus familiares. Estamos a estudar a possibilidade de ajudar no concreto pessoas, não as instituições. Se conseguirmos chegar precisamente a uma solução muito concreta nessa área, nós ultrapassamos as dificuldades com que instituições como estas às vezes se debatem. Hoje o dia foi especial para o Zé Carlos e para mais 21 ex-toxicodependentes. Terminaram com sucesso o tratamento e receberam um diploma por isso. É o certificado que realmente estamos com um estilo de vida completamente diferente e, portanto, vimos-nos livres de uma vez por todas das drogas e, portanto, somos pessoas normais, digamos assim. Apesar de não ser fácil, os resultados do método que aqui é usado têm sido bons. Só 7% dos que chegam ao fim do tratamento regressam à droga. Ao fim de 23 anos de mandato, Silvio Cerveira não vai continuar à frente da autarquia de Anadia. O novo candidato do PSD foi hoje apresentado num jantar que reuniu algumas centenas de apoiantes e que contou com a presença de Mota Amaral. Apesar dos desmentidos das estruturas partidárias do PSD, a candidatura de Litério Marques parece não ser muito pacífica. O candidato do consenso está a levantar muitas conversas em sordina entre os sociais-democratas de Anadia, deixando mesmo alguns deles divididos, ao ponto de um vereador social-democrata da autarquia elaborar um abaixo-assinado contra a candidatura de Litério Marques. Desconheço o abaixo-assinado, mas já vê-lo com certeza que não foi dentro do PSD. Não é essa a informação que temos? Naturalmente que o senhor deve ter outras fontes, mas as fontes que eu tenho são essas. Não conheci, nem vi nenhuma assinatura feita por qualquer militante do PSD. Não tenho conhecimento e acho até estranho, porque a ideia que eu tenho é de que foi uma candidatura consensual dentro da Comissão Política do PSD da Anadia, tem total apoio da Distrital da Aveiro do PSD, tem o apoio dos órgãos nacionais do partido e, portanto, se há alguém que não gosta, é natural, não haverá nenhuma candidatura que tenha um apoio a 100%, mas tem o apoio, esta candidatura tem o apoio dos órgãos próprios e de uma grande maioria do eleitorado, como é visível neste jantar de hoje. São incidentes de percurso que eu espero que venham a ser ultrapassados e se traduzam na reta final das eleições por uma grande frente unitária com o Partido Social Democrata e todas as suas energias e muitos outros independentes, até dentro de outros partidos, a apoiar o nosso candidato. Com 23 anos de mandato, Silvio Cerveira era o candidato preferido pela estrutura nacional do PSD, mas desde cedo as divergências deste com Litério Marques levaram inclusive a cenas de pancadaria entre sociais-democratas nas últimas eleições autárquicas. Com o imbróglio criado, Litério Marques é candidato, mas sem o apoio do atual presidente. Estou confiante e acredito que o engenheiro Silvio, dado a grandeza do homem, é também o homem que com certeza, mais tarde ou mais cedo, virá apoiar a minha candidatura, o que naturalmente será o pagamento de tantos apoios que eu, ao longo da minha vida, também lhe dei. Para aquecer mais os ânimos, Helena Cerveira, esposa do atual presidente, foi convidada pelo PP a ser candidata pelos populares à autarquia. Oficialmente, a Rainha de Inglaterra celebra hoje o seu aniversário. Para assinalar esta data, decorreu hoje em Londres uma das mais aguardadas paradas militares do Reino Unido. Pompa e circunstância para dar os parabéns a uma rainha que fez 71 anos. No dia em que a rainha fez anos, houve desfiles na rua e muita alegria no ar. Milhares de pessoas cercaram hoje o Palácio de Buckingham para assistir à cerimónia do Trooping Colour, uma parada militar preparada ao pormenor durante meses a fio. Tudo para que no dia de hoje
nada esteja fora do lugar. Vários batalhões de tropas desfilaram perante a Rainha Elizabeth II num juramento de lealdade e num recordar de todos os que perderam a vida ao serviço de Sua Majestade. Especial destaque para os soldados em serviço na Irlanda do Norte e para as vítimas da Guerra das Ilhas Falkland. Quem não perde esta parada é a cada vez mais nova Rainha Mãe, que apesar dos seus 97 anos, não deixa de aparecer em todos os desfiles oficiais. Depois da salva de canhões em Hyde Park, foi a vez da Força Aérea saudar a Rainha. Uma festa para os súbditos britânicos assistirem e que teve este ano novos convidados de honra. O primeiro-ministro Tony Blair e a sua mulher Cherie substituíram na tribuna principal Norma e John Major. Uma tradição monárquica das mais antigas para assistir outra vez neste mesmo dia, mas só no próximo ano. Morreu o poeta Alberto, tinha 49 anos e estava internado no Hospital dos Capuchos, onde não resistiu a um linfoma. Considerado uma figura polémica e essencial para a poesia portuguesa deste século, a sua obra mais recente é O Horto de Incêndio, publicada depois da compilação de toda a sua obra sob o título O Medo. A sua última grande aparição em público foi pelo espetáculo Filhos de Rimbaud. Foi em novembro do ano passado. Um espírito de rebeldia andou à solta no Coliseu de Lisboa. Alberto, poeta, juntou-se para o espetáculo com um grupo de amigos, também filhos de Rimbaud. O que é ser um filho de Rimbaud? Isso também nós gostávamos de saber. Andamos um bocado a tentar saber como é que é. Mas há coisas de ligação. Uma espécie de rebeldia, de ruptura, de vontade de viajar. Hoje viajar já não é propriamente a mesma coisa que viajar no fim ou no princípio do século, não é? Mas é uma maneira também de se perder, não é? Se calhar hoje fazemos mais viagens interiores do que viagens na paisagem. Para Alberto, se Rimbaud existisse hoje, seria surfista, ciclista ou uma fera do palco. Algo de radical como o próprio Alberto. Só funcionou por paixões, sempre teve necessidade de dar saltos perigosos. Experimentou tudo, sem deixar nada por mãos alheias. A doença e a dor fizeram-no atingir a serenidade e o despojamento. Há uma espécie de Deus às coisas, e não é às coisas, é tudo aquilo que nos rodeia, o seu lado material. Não há mais necessidade das coisas, porque elas já estão dentro de nós. E então aí podemos morrer muito descansadamente, com tudo aquilo que levamos de bom e de mau, e, sobretudo, de preferência muito lúcido, para ver o que é que acontece. Gostava de ler os seus poemas em voz alta, ouvi-los com a sua voz. O Medo é o volume onde se abriga toda a obra do poeta. Horto de Incêndio, o seu último livro, deixa pressentir a despedida. O Coliseu do Porto encheu-se esta noite para ver José Mário Branco, um concerto que vai ser editado em disco. No espetáculo, ouviram-se temas bem conhecidos e alguns inéditos. Este espetáculo que estamos a fazer é uma reposição exata do que eu fiz no CCBM no dia 1 de fevereiro passado. O que é que ele tem de diferente é que eu ando há uns anos a cantar sozinho, a fazer recitais só com a minha viola, e devido às circunstâncias foi possível juntar um naipe de músicos fora de série, de grande qualidade. A primeira coisa que eu espero que aconteça é este concerto que vocês vão ver hoje e nos próximos dias, gravado ao vivo. Portanto, isso é já uma coisa interessante, porque eu, em 30 anos de música, nunca fiz um disco ao vivo
apesar de haver muitos amigos e pessoas que consideram que se calhar eu sou mais interessante, posso ter mais interesse ao vivo do que em disco. Não contas com o bem que tu fazes, não contas com o mal que passei, com tantas guerras que tramei, já não sei fazer as pazes, são flores aos milhões. Porque nós crescemos precisamente com esse imperativo de utilizar os meios que tínhamos à nossa disposição para lutar pela liberdade, para lutar contra a opressão fascista, para lutar pelo fim da guerra colonial, uma série de coisas, de valores, digamos, morais, de valores de civilização, de valores culturais. Hoje em dia ainda é preciso lutar por esses valores? Mais do que nunca, mais do que nunca. Fazer qualquer coisa cada dia, elas vão ver, porque eu não sei, mas sei, essa coisa é que é linda. E já a seguir, especial alemã, informação já de regresso à 1 da tarde, com Fernanda de Oliveira Ribeiro e o Primeiro Jornal. Boa noite e até amanhã.